Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Há histórias que, como pedras atiradas nas águas calmas de um lago, criam ondas que ecoam através dos tempos. Contos onde o amor e a traição se entrelaçam, onde a coragem humana se forja diante das piores provações. Essas histórias, às vezes esquecidas, às vezes redescobertas, tocam os corações das gerações futuras, como se tecidas pelo próprio destino. A história de Anastasia Volkova é uma delas. A história de uma mulher que, no frio implacável de um inverno de São Petersburgo em 1917, será confrontada por forças que a levarão a redefinir seus próprios limites e a enfrentar escolhas que marcarão sua alma para sempre. Anastasia Volkova era uma mulher de 28 anos, um daqueles seres que pareciam incorporar tanto a juventude quanto a sabedoria de um século. Em São Petersburgo, a cidade do seu coração, seus olhos, insondavelmente profundos, pareciam perscrutar um mundo que poucos ao seu redor realmente compreendiam. Seu olhar era um mar aparentemente calmo, mas, na realidade, escondia abismos de reflexão, questões não resolvidas e sonhos não ditos. Ela morava no histórico bairro de Neva, o coração pulsante da cidade, onde história e cultura se entrelaçavam com a vida cotidiana. A fachada de seu apartamento, com suas janelas com cortinas grossas, parecia oferecer refúgio do mundo agitado lá fora, mas por trás daquelas paredes, Anastasia carregava o fardo de eventos passados, a ausência de uma mãe e a frieza de um pai outrora brilhante, agora mergulhado no isolamento. Seu pai, Alexei, era um intelectual respeitado, um homem que dedicara a vida ao estudo dos grandes clássicos russos e europeus. No entanto, à medida que as tensões políticas cresciam no país, seus ideais começaram a se distanciar da realidade. Os ideais do passado se chocavam com a alma da Rússia, que, à beira da revolução, se tornava irreconhecível. A política o havia exaurido. Suas antigas palestras, repletas de plateias admiradas, haviam se transformado em debates solitários. Sua mente ainda brilhava, mas seus pensamentos estavam cada vez mais voltados para dentro. O mundo exterior o havia traído e, em seu coração, ele se tornará um homem solitário. Quanto à sua mãe, Irina, ela fora uma mulher gentil, mas poderosa em seu amor e apoio. Sua morte prematura, em um trágico acidente quando Anastasia tinha apenas 8 anos, deixou um vazio enorme que nada jamais poderia preencher. Esse vazio moldara a jovem. Ela aprenderá a crescer sozinha, sem os abraços de uma mãe e o apoio inabalável de um pai. Mas, através dessa dor, Anastasia forjou seu caráter. O sofrimento, embora insuportável, tornou-se seu companheiro. Era sua força secreta, uma aliada silenciosa que a tornava mais forte a cada dia, mas também mais solitária. Ela não era do tipo que se deixava dominar. No silêncio da neve caindo sobre os telhados de São Petersburgo, ela absorvia as memórias e as palavras que encontrava nos livros antigos de seu pai, na música clássica que ele ouvia e nas conversas políticas que ele outrora tivera na sala de estar. Todas as manhãs, Anastasia caminhava pelas ruas geladas da cidade, seus passos ecoando nos paralelepípedos batidos pela neve. Sua respiração condensava-se em nuvens brancas no ar gelado enquanto ela se dirigia à pequena editora onde trabalhava como tradutora. Era uma profissão humilde, mas era dela. À margem da sociedade de São Petersburgo, ela era apenas mais uma intelectual entre muitas. No entanto, em sua mente, ela sabia que esta cidade, tão fria e tão grande, era o palco de uma revolta iminente. São Petersburgo, a cidade do império, estava prestes a se transformar. Rumores de revolta eram como um vento gelado, soprando cada vez mais forte a cada dia que passava. As vozes da revolução, sussurradas nos cantos escuros de salas de estar e cafés, ecoavam cada vez mais alto. No entanto, Anastasia, fiel à sua natureza calma e pensativa, preferia se refugiar em seus livros e pensamentos. Preferia ignorar o tumulto ao seu redor, esperando que o inverno, com seu silêncio implacável, deixasse a tempestade passar. Foi então que ela conheceu Igor Orlov. Foi numa recepção oferecida por Dmitry Ivanov, um escritor influente, mas ingênuo, que via a turbulência política como nada mais do que um tema fértil para seus escritos. Ele havia convidado Igor, um ex-soldado que retornava da guerra. Quando o olhar de Anastasia encontrou o de Igor pela primeira vez, ela sentiu algo difícil de explicar, uma mistura de medo e atração, uma força quase magnética. Igor era imponente, com feições severas,
mas seu olhar não revelava nada. Um homem que havia passado por dificuldades, um homem com cicatrizes invisíveis, mas profundas. Anastasia, embora intrigada, não revelava nada. Seus modos ainda eram tão reservados como sempre, mas sua mente estava começando a despertar, despertada pelo enigma que era aquele homem. A noite transcorreu em um clima tranquilo, em meio a discussões mundanas sobre literatura e política. Anastasia observava Igor de longe, sentindo constantemente seu isolamento. Ele parecia ter aquele ar de alguém fora do tempo, um estranho em um mundo que se preparava para se transformar. À medida que os convidados começavam a se dispersar, Igor se aproximou de Anastasia, como se um fio invisível o guiasse em sua direção. Você é uma estranha na sua própria cidade, disse ele com uma voz grave, quase sussurrante. São Petersburgo é uma cidade de segredos e mistérios. Você conhece suas sombras, mas ainda não as compreende. Suas palavras atingiram Anastasia como uma revelação devastadora. Como aquele homem poderia compreender a profundidade de seus sentimentos, sua solidão, sua necessidade de significado em um mundo que se desintegrava sob a pressão da história? Anastasia sorriu levemente, tentando disfarçar a crescente preocupação. E o senhor Orlov, o que sabe sobre os segredos desta cidade? Respondeu ela, desafiando gentilmente a natureza enigmática das palavras dele. Voltei por um motivo, disse Igor, com os olhos ficando mais escuros, mais intensos. Mas talvez ainda não seja o momento certo para te contar. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras, e acrescentou em um tom quase imperceptível. Talvez todos nós tenhamos um papel a desempenhar nessa coisa chamada destino. Essas palavras, tão pesadas quanto misteriosas, assombraram Anastasia por muito tempo depois daquela noite. Ela não compreendia completamente o significado delas, mas havia uma verdade nas palavras dele que a perturbava. Ela sentia que algo maior do que ela estava se formando, que seu destino estava, de alguma forma, ligado ao de Igor. Mesmo assim, ela estava cautelosa. Nesta cidade de segredos, cada encontro, cada gesto poderia ter consequências infinitas. Apesar da desconfiança que sentia em relação a este homem, apesar das incertezas que a cercavam, Anastasia se pegava pensando nele dia e noite. Uma força invisível a atraía, como um estranho magnetismo. Ela se perguntou então se, em última análise, não fora a própria cidade, São Petersburgo, com suas sombras e luzes, que os havia unido. O que essas duas almas ainda não sabem é que o inverno de 1917 seria aquele em que os destinos de Anastasia e Igor se entrelaçariam irrevogavelmente, onde seus caminhos se cruzariam em um momento em que tudo mudaria. Mas, para descobrir, tiveram que esperar até que a história desse seus primeiros passos. Com o passar dos dias, a Rússia mergulhou em um turbilhão que ninguém poderia ter previsto. Os sons da revolução se misturavam aos gritos dos manifestantes e aos ecos dos confrontos nas ruas geladas. Apoiadores do czar, bolcheviques, socialistas e intelectuais idealistas lutavam para impor sua visão de futuro. Os sons da revolução iminente ecoavam até mesmo nos salões silenciosos da aristocracia, onde as vozes preocupadas das elites eram abafadas pela música e por discussões sem sentido. Anastasia, embora ainda absorta em seu trabalho como tradutora na pequena editora, não conseguia mais ignorar os tremores que abalavam seu mundo. Seus dias, antes pontuados pela solidão e pela rotina dos livros, eram agora pontuados por uma ansiedade cada vez mais premente. Longe do tumulto da política, ela observava os acontecimentos com uma distância quase glacial, mas algo dentro dela estava despertando, um eco da raiva popular subindo no ar. Igor, por sua vez, tornava-se mais evasivo e mais complexo a cada encontro. Certa noite, quando se encontraram em um pequeno café, Igor a convidou para um encontro secreto. Ele raramente falava com ela sobre seus compromissos, mas naquela noite não conseguia mais esconder a profundidade de suas convicções. Nesse encontro secreto, Anastasia mergulhou em outro mundo. Intelectuais revolucionários, soldados desertores, camponeses e trabalhadores de toda a Rússia se reuniram em uma atmosfera pesada, quase elétrica. As discussões iam muito além dos livros que ela havia traduzido ou das teorias políticas que lera na juventude. Era um mundo de sonhos despedaçados e lutas por justiça, um mundo onde a história se desenrolava a cada palavra, a cada decisão. Anastasia sentiu-se ao mesmo tempo cativada e aterrorizada pelo que ouviu. Os ideais eram claros, as ações radicais,
E o preço que ela pagaria por um futuro melhor parecia intransponível. Igor, falando de seus ideais, revelou outro lado de si mesmo. Ele não era mais o homem misterioso e distante que ela conhecera na primeira conversa, mas um homem movido por uma causa maior que ele. Voltei para consertar o que estava quebrado, confidenciou-lhe certa noite, com o olhar perdido na luz das velas. O czar e seus capangas levaram meu povo à ruína. A injustiça está enraizada em cada pedra desta cidade, e não há espaço para aqueles que hesitam. Anastasia, absorta em suas palavras, compreendeu que havia uma luta muito maior por trás dos muros daquela cidade e que seu próprio destino estava agora ligado ao daquela revolução. Mas, no fundo, uma parte dela ainda lutava. Sua criação, suas raízes aristocráticas e sua lealdade à Rússia czarista pareciam se erguer como muros de pedra dentro dela. Como ela, herdeira de uma família outrora respeitada na sociedade, poderia se encontrar ao lado daqueles revolucionários. O dilema diante dela era de uma nova natureza, pois não era simplesmente uma questão de política ou lealdade, mas uma questão de alma e coração. Seria Igor, com suas cicatrizes visíveis e invisíveis, seu aliado ou a personificação daquela revolução que ameaçava engolir tudo que ela conhecia e amava. Os meses se passaram e o ar ficou cada vez mais pesado. A Revolução de Fevereiro eclodiu, precipitando a queda do czarismo. A própria cidade parecia vibrar com uma nova energia, uma energia barulhenta, tumultuada e assustadora. As ruas de São Petersburgo, transformadas em Petrogrado, ecoavam com os sons de milhares de vozes clamando por mudança. Cada canto da cidade, do palácio mais imponente às vielas esquecidas, estava impregnado pelo rumor de uma queda. Antigas dinastias desmoronavam como areia entre os dedos, enquanto novas forças, mais radicais e implacáveis, tomavam seu lugar. Anastasia se viu no centro desse turbilhão, com o coração dividido entre o amor ao país, a lealdade à família e os sentimentos crescentes por Igor, o homem que a revolução parecia ter moldado à sua imagem. Os dias ficaram mais curtos, o inverno, mais cruel. A ansiedade sobre o que teria que escolher consumia sua mente. Mas a guerra civil que se seguiu não deixou espaço para neutralidade. Cada ação, cada gesto se tornou uma declaração. O coração de São Petersburgo, dividido em dois por divisões ideológicas, não oferecia mais refúgio para aqueles que tentavam se manter afastados. Igor, cada vez mais comprometido com a luta, mostrou-se determinado a levá-la até o fim, mesmo que isso significasse sacrificar suas últimas ilusões sobre a natureza humana. Certa noite, após mais uma discussão com outros revolucionários, confidenciou a Anastasia: "Estamos apenas semeando vento, Anastasia. Colheremos tempestade." Mas que importância tinha a tempestade? A revolução, com toda sua violência e paixão, avançava inexoravelmente, e todos eram obrigados a fazer a sua parte, de uma forma ou de outra. São Petersburgo, outrora um símbolo da grandeza da Rússia imperial, estava se tornando um campo de batalha não apenas pelo poder político, mas também pelas almas de seus habitantes. As ruas que haviam testemunhado os passos dos czares estavam agora repletas de soldados, manifestantes e multidões exigindo justiça. Anastasia se viu presa nesse turbilhão. Entre suas origens aristocráticas e sua paixão crescente pelo homem que amava, ela foi forçada a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se juntaria aos revolucionários ou ficaria de lado, condenada a se tornar uma espectadora do drama histórico que se desenrolava ao seu redor? Um último inverno amanheceu sobre São Petersburgo, implacável, anunciando a promessa de um futuro incerto. As decisões que ela tomaria, com ou sem Igor, determinariam não apenas o curso de sua vida, mas o de toda a Rússia. A neve se misturava aos ecos das revoluções, e através da geada e do vento, o destino dessas duas almas perdidas na turbulência parecia incerto. Com o passar dos anos, a história de Anastasia e Igor tornou-se uma lenda urbana contada nos cafés e salões de Petrogrado. Seu nome era sussurrado nos becos barulhentos da cidade e, ocasionalmente, alguns afirmavam ter visto sua figura solitária vagando pelas ruas da cidade congelada. Mas, no final, foi Igor quem carregou as memórias. As memórias daquele encontro no coração da Revolução, numa época em que homens e mulheres se deparavam com escolhas que mudariam não apenas suas vidas, mas o destino de uma nação.